Este quadro é a primeira representação de um índio brasileiro na Europa. E esse índio é logo um rei, o rei Baltazar, do presépio de Natal. Ao olhar para o quadro, a primeira grande pergunta é porquê? Porquê que este índio é representado? Para responder a esta questão, é preciso voltar a Portugal, em 1500. Na cidade de Viseu, o grande pintor Vasco Fernandes acaba de receber uma encomenda para a Sé. Com um conjunto total de 18 painéis, o resultado deveria ser imponente, ensinando ao povo de Viseu as histórias bíblicas. Grão Vasco quer comover quem vai olhar para o retábulo, mas muito mais do que isso, quer trazer Jesus e Maria para a vida das pessoas. Nos quadros de Grão Vasco, encontramos-nos sempre com objetos cotidianos. Uma vela, uma taça e uma colher. E o pequeno burro que, despreocupado do que se passa à sua volta, come feno, criando uma ligação profunda com os visitantes da igreja, que veriam neles um reflexo da sua própria vida. Uma vida na qual o sagrado e o cotidiano viviam em comunhão. Da mesma forma, José está vestido como um simples viajante, enquanto Maria está adornada com um traje próprio para figuras sagradas, que esconde a sua forma humana e a transforma num ser espiritual, tornando ainda mais clara esta relação entre o sagrado e o comum. No entanto, esta não é a mais bizarra comunhão entre o sagrado e o profano. No colo de Maria encontra-se Jesus, nu, mostrando a sua inocência e ausência de pecado. Porém, entre os seus dedos, encontra-se um objeto que levou os homens ao pecado durante séculos, uma moeda manuelina, que os reis magos ofereceram a Jesus e com a qual ele brinca. A moeda tinha o curioso nome de índio e era a moeda mais comum da época manuelina. Este detalhe fascinante mostra a importância do dinheiro no século XVI e o desejo de muita riqueza como resultado da troca de bens entre diferentes culturas. E um índio não seria um índio brasileiro, algo exótico, que não tinha nada a ver com a vida das pessoas? Não. Na verdade, desde a descoberta do Brasil, por todo o lado as pessoas falavam neste grande evento. Os pormenores e os detalhes deste encontro com uma nova civilização eram espalhados, repetindo informações da carta de Pedro Vaz de Caminha, escrita ao rei sobre esta grande viagem. E foi dessa forma que Grão Vasco foi capaz de pintar não apenas um índio, mas um tupinambá, reconhecido pela coroa de penas que é usada pelo seu líder e pela sua seta. Grão Vasco sabia que os índios andavam nus, mas achou que seria demasiado chocante apresentá-lo desta forma. De modo que o índio brasileiro é, na verdade, meio índio, meio europeu. Por um lado, temos a coroa de penas, usada pelos chefes índios, um luxuoso colar de pérolas e braceletes de ouro, e um par de sandálias que procura disfarçar os seus pés descalços. Por outro lado, os calções com fios com borla, a sua blusa de cambraia e as mangas que esvoaçam. Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, não existe referência específica ao número de visitantes, apenas o número de prendas, cada uma com o seu significado. Ouro, a realeza de Jesus, incenso, a sua divindade, e mirra, a sua morte. Só após o século I se aceita que estes eram 3 reis. Originalmente, os 3 reis começaram por representar as 3 idades, e só após foram associados às 3 partes do mundo, que eram conhecidas nessa época. Ao escolher pintar o índio como a representação da recém-descoberta América, Grão Vasco mantém a tradição cristã, mas ao mesmo tempo atualiza-a.
Ao lado de Baltazar, a maturidade, encontra-se Gaspar, a juventude, vestido com cores vibrantes, que segura um luxuoso barrete com uma coroa e uma estrela que os guiou. Recentemente foi descoberto que Gaspar é, na verdade, Dom Manuel, o rei de Portugal naquela época. E o último mago, Melchior, a velhice, encontra-se ajoelhado em frente a Jesus, com um longo manto, vestido de belíssimos bordados em dourado. Os seus sapatos vermelhos e o seu manto são característicos de cardeais. É provável que Melchior seja o bispo de Viseu, para quem o retábulo foi feito. É curioso também como o painel aponta para a cristianização do Brasil, visto que ambos os reis europeus mostram clara veneração por Jesus ao tirarem o seu chapéu, enquanto Baltazar o observa com curiosidade. De facto, o chapéu de Melchior é o começo de um jogo de perspectivas que torna este quadro numa obra-prima. Em primeiro plano, temos o chapéu. Em segundo plano, os Reis Magos e o presépio. Em terceiro, vemos a estalagem com os animais. E por último, a paisagem, que mostra o longo caminho percorrido pelos Reis Magos. Grão Vasco deseja na sua pintura copiar o real, usando a perspectiva de uma forma magistral. Transforma o painel numa viagem do olhar do observador, que caminha sem nunca se cansar, tal como os Reis Magos. Existem diversas teorias sobre a autoria do retábulo da Sé de Viseu, visto os painéis serem feitos por diversos pintores em conjunto, existindo a teoria de este ser da autoria de Francisco Henriques, um flamengo que viaja a Portugal para pintar, devido a semelhanças com outra obra dele na Sé de Évora. No entanto, o uso de perspectiva magistral, o interesse profundo pela novidade, apontam para uma muito mais provável autoria de Grão Vasco, que não só repetiu estes elementos ao longo da sua obra, como se encontrava em Viseu, registado como um pintor durante os anos em que estes painéis foram feitos. De facto, ao investigar os retábulos da Sé de Viseu, foi possível ver os traços escondidos debaixo da pintura, e os desenhos revelaram uma verdade fascinante: a existência de dois desenhadores com características completamente diferentes. Aquele que desenhou os painéis da Paixão de Cristo e aquele que desenhou os painéis da infância de Jesus e da vida da Virgem. No primeiro, o traço é abundante, espontâneo e elaborado, constituído por dois tipos de traçado: um mais espesso, que define a forma e a posição, e um mais fino, que modela os detalhes, resultando em pinturas que apontam para a autoria de Francisco Henriques, não atingindo uma modelação de perspectiva complexa, nem uma utilização do sombreado totalmente bem conseguida. Nos painéis relacionados com a vida da Virgem e a infância de Jesus, o traçado é muito mais fino, feito numa só linha, e mais simplificado. Após o esboço, o pintor procedeu a um traçado, com o qual definiu o sombreado, já feito com o pincel, mostrando a orientação da luz, deixando os detalhes para a pintura, com apenas uma curiosa exceção: a personagem do índio, a qual o pintor desenhou com muito mais detalhe e abundância, mostrando uma certa incerteza ao representar algo completamente novo, que ele próprio nunca tinha visto. Ao contrário da figura de Maria e do menino Jesus, do mesmo painel, que são desenhados de uma forma muito simplificada. Todos estes detalhes são, na minha opinião, suficiente prova para considerar Grão Vasco o seu autor, incluindo um detalhe extraordinário no painel dedicado à circuncisão, a presença de uma inscrição no peito do sumo sacerdote, na qual se lê Vasco.
o nosso genial pintor da grande época dos descobrimentos, nestes painéis, apresenta muito mais do que cenas bíblicas. Ele chega àqueles que o rodeiam e apresenta os seus sentimentos. É muito interessante olhar para esta figura e compreender uma surpreendente primeira reação a este novo povo. Uma reação que o vê como um igual. Um igual que ao lado dos portugueses se encontra com Jesus e o adora, tornando-se quase uma figura sagrada, através de um lenço que voa em direção aos céus, como o véu da Nossa Senhora, que eleva até à vida eterna. Seguindo esta pintura, surgem anos de injustiça, maldade e escravatura, até à libertação do Brasil e a construção de uma visão igualitária entre todos os seres humanos. É bonito olhar para esta pintura e ver uma relação que se mantém até hoje, onde os cristãos do Brasil e de Portugal se unem e rezam, tornando-se irmãos, mesmo que apenas durante uma oração.